Eu tenho percebido ultimamente, mais do que nunca antes, a preocupação das pessoas em agradarem a maioria ou tentar agradar a todos. Nós sabemos que isso é impossível, né? Algumas pessoas até dizem assim: nem Jesus agradou a todos. É verdade, né? Nem Jesus agradou a todos. Mas eu não gosto muito desse exemplo porque Jesus foi perfeito, né? Ele não agradou a todos porque o problema estava do outro lado, né? Não do lado de Jesus, né? Quando eu falo para vocês assim, eu, eu não agrado a todos, eu sei, nem Jesus agradou a todos, eu não posso comparar. Muita gente não se agrada de me ver, de me ouvir, de estar comigo por causa dos meus defeitos, né? Não por causa das minhas perfeições, né? Jesus, ele era tão perfeito que aqueles que não queriam a perfeição, aqueles que não queriam mudar de vida, ficavam longe dele, né? Não é o nosso caso, não é o meu caso, né? Ok? Então, por que eu estou falando disso aqui? Porque nós temos essa preocupação de termos uma posição sobre várias coisas e para agradar os outros, nós muitas vezes desobedecemos a Deus, fazemos mal a nós mesmos, fazemos mal à nossa família, né? Imagina, você tem uma família toda estruturada e aí vem alguém que quer passar alguns meses na tua casa, né? E aí você, para agradar essa pessoa, você aceita e essa pessoa vem e destrói a harmonia da tua casa. Às vezes até ela faz com que um filho seu, uma filha sua saia de casa por causa de tanta guerra, de tanta semente do mal que essa pessoa deixou plantada dentro daquele lugar, né? Então nós temos visto muitos casos assim hoje, seja na sociedade, seja nas empresas, seja nas igrejas. Então é um assunto que a gente podia ficar falando aqui por muito tempo, mas não é o assunto principal de hoje. O que eu queria falar é de uma frase que nós ouvimos às vezes, que a pessoa diz assim: nós não podemos apenas orar. E é claro que, conforme a ênfase que você dá naquilo que você está falando, a tua frase vai ter mais peso, né? Se for uma pessoa assim, né, devagar, aí a pessoa não tem muito peso, né? Fala baixinho, fala... Né? Agora, uma pessoa que é carismática, uma pessoa que é uma influenciadora, né? Que muitos colocaram a palavra influencer para ficar em inglês, que é mais chique, né? Mas na verdade não tem nada de chique nisso. Então, quando você quer influenciar as pessoas, existem técnicas, etc. E não estou falando contra isso, tá? Faz parte do aprendizado, ok? Então, a pessoa pega e fala com peso, assim, não adianta só orar. Só orar não adianta. Nós não podemos apenas orar. Aí, se você me perguntar assim, essa frase é verdadeira? É verdadeira, a frase é verdadeira. O espírito em que ela é usada, aí é que nós temos que tomar cuidado. Quem é que está falando? É uma pessoa de oração? Ou é um ídolo da televisão? Você chega assim, nós estamos falando de coisas de Cristo. Nós estamos falando de coisas milenares. Não é modo de dizer milenares. Se você pegar um texto de Moisés, é um texto milenar, né? Vai para mais de 3.000 anos, aproximadamente. Eu não vou fazer os cálculos agora, mas você pega um texto de Moisés, tem mais de 3.000 anos, aí você fala, olha o que Moisés falou sobre a oração, né? Eu não sei se você sabe, mas o Salmo 90 é um salmo de Moisés, né? Então, dá uma olhada nas palavras dele, né? Então, é uma oração. E aí você pega Moisés, o homem que viu a Deus, viu a Deus,
aquele que ouviu a Deus como se ouve um homem, né, ficou ali com Deus 40 dias por mais de uma vez, e aí ele fala o que ele experimentou da presença de Deus, de como ele foi um instrumento usado por Deus, e ele fala da oração. Tá bom? Vamos dar uma pausa aí. Tá. Aí, você me vem com um texto de Paulo Coelho que está em contradição com o que Moisés falou. Mesma questão de inteligência, né? Você vai ficar com o que Paulo Coelho falou. Mesmo você colocando Deus de lado, seria terrível, mas vamos dizer assim, você vai ficar com o que Paulo Coelho falou, que ele mesmo se intitula de um bruxo. Ou então você vai pegar o Luan Santana, por exemplo. Olha, é um cantor, todo mundo adora. Ai, as meninas ficam loucas quando ele canta. E o que ele falou de Jesus? Ele falou isso aqui. Então temos que prestar atenção, né? Ele deve saber do que está falando, né? Eu queria levá-los para pensar uma coisa agora. Imagine que você tem um problema, e você tem agora, todos nós temos, eu tenho um problema agora, ou vários a serem resolvidos, mas imagine o problema que você tem agora, um só, separa. Quanto da oração pode resolver esse problema? Não tenha pressa de responder, porque isso leva tempo, só guarda aí, depois do vídeo você pensa, quanto da oração resolve esse problema? É 1%, é 2%, é 10%? Porque quando a pessoa fala assim, não adianta só orar, tá. Quanto que ela está apostando na oração? Uma pessoa que diz essa frase está pondo quanto de fé que ela está investindo na oração. Sabe o que acontece? Quando você vai orar com esse pensamento, você já vai orar com menos fé. Não tem como ser de outra forma. Nossa, Senhor, eu estou orando, você não vai falar isso, mas é isso que está acontecendo. Senhor, eu estou orando aqui sabendo que essa oração não vai resolver o problema. Senhor, eu sei que só essa oração aqui não vai ajudar muito, eu preciso de... como é que faz? Quanto é que vale essa oração aí? Essa oração que você sabe que não vai resolver o problema, ela vai resolver uma parte do problema. Aí você acredita que sim, uma parte do problema pode ser resolvida com a oração. Que parte? Quantos por cento? Como você sabe? Como você sabe que é só essa parte? De novo, eu vou dizer, a pessoa que diz isso, ela está falando que a oração é uma coisinha pequena. Todo o resto é o nosso mérito, o nosso trabalho, o nosso esforço que vai resolver. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que meditar muito, orar muito, ter muita intimidade com Deus para saber o que nós estamos fazendo, para saber onde é que nós estamos entrando, em que situação nós estamos entrando, qual é a saída que nós estamos procurando. Temos que pensar muito nisso. O que eu estou falando aqui, gente, talvez assista o vídeo 2 vezes, é muito importante. Não é porque eu estou falando. Eu estou falando coisas aqui que eu estou sentindo nesse instante, Deus me usando para falar. O que eu estou falando aqui é muito profundo. Se você não está obtendo, olha o que eu vou falar agora. Se você não está obtendo tudo o que é possível obter pela oração, você está falhando. Se eu não estou obtendo tudo o que é possível se obter pela oração, eu estou falhando. E já vou ser sincero para vocês, eu não estou obtendo tudo o que é possível se obter com a oração. Eu estou num processo. Eu não cheguei lá. Eu não cheguei ao ponto de falar para vocês assim, tudo o que é possível ser obtido através da oração, eu já obtenho, eu já consigo. Não. Eu peço até para Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que a minha vida poderia estar muito superior em todos os aspectos
se eu tivesse orado da maneira correta, se eu tivesse dado todo o valor que a oração merece, se eu tivesse passado todo o tempo que é necessário se passar em oração. Sabe quanto tempo a Bíblia diz que nós temos que passar em oração? Ela não diz. Sabe por que ela não diz? Porque não é necessariamente um mandamento. É um privilégio, é um presente. Eu não posso te dar um presente, né? E falar quanto, por exemplo, eu vou te dar um presente assim para você usar na cozinha. Eu vou te dar um liquidificador. Pronto. É o melhor que existe. Custa $10.000 esse liquidificador que eu estou te dando. Olha que maravilha, está aqui. E aí, depois de eu te dar o presente, eu falo para você, você tem que usar isso aqui pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. Ah, isso não é presente. Eu estou te dando com ordem, com... Não. Deus também não fala assim, você tem que orar tanto, tal... Não, Paulo diz assim, orai sem cessar. Ele quis dizer que você tem que orar 24 horas. Como é que você vai orar quando você está dormindo, por exemplo? Não era isso que ele queria dizer, né? Então, se você tiver boa vontade, o Espírito Santo vai te mostrar o que é que Paulo quis dizer. Se você tiver boa vontade, se você tiver fé, o Espírito Santo vai mostrar o que é que você pode conseguir com a oração. Ok? E eu encerro aqui. A oração é muito mais preciosa do que os incrédulos acreditam. Se você quer satisfazer os incrédulos, dizendo, é verdade, sem razão, a oração não serve para tudo mesmo, não é só orar realmente. Quando a pessoa fala assim, ela está desprezando a oração. Essa frase que diz assim, não adianta só orar, a maioria das vezes, não vou falar todas, mas a maioria das vezes, essa pessoa está desprezando a oração. Eu peço agora que você deixe seu like nesse vídeo, porque vai ajudar o nosso trabalho. Que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai ajudar o nosso trabalho. Que você compartilhe esse vídeo, porque dessa forma vai ajudar no nosso trabalho. Ok? Nós não temos um novo inscrito no canal há algum tempo. E nós precisamos da ajuda de vocês. Tá bom? Orem pelo nosso ministério. Nós agradecemos, nós pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.